Fique fluente em 3 meses, em 6 meses, em um ano e 6 meses, em 18 meses. Fique fluente em 12 semanas. Pois é, com certeza você já deve ter visto esse tipo de propaganda aí quando você procura por cursos de inglês, por aulas de inglês, né? Então é o seguinte, é sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui. Não pretendia fazer esse tipo de vídeo, mas esse problema acabou vindo até mim. Eu vou explicar por quê, mas eu quero dar uma explicação mais geral, eu quero dar uma explicação que toque realmente no cerne do problema. Então, por isso eu vou falar aqui sobre, primeiro, por que esse problema veio até mim, esse tipo de propaganda, quais os problemas que esse tipo de propaganda tem, né? E ele tem vários, tá? E eu quero falar de alguns conceitos técnicos de linguística e também técnicos e científicos de linguística, e também quero partir um pouquinho aí para a área jurídica, já que além de professor de inglês eu sou advogado também, né? Então é uma seara aí que me agrada muito, eu quero falar um pouquinho sobre isso, então eu vou tentar trazer todos esses problemas aí à baila para que consigamos ter uma visão melhor sobre esse assunto. Detalhe, tá? É um vídeo em que eu sei que ele tem conteúdo jurídico, tem conteúdo científico, mas eu vou tentar fazer isso numa linguagem muito simples, muito clara, até porque é disso que fala o nosso CDC, o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele acredita que os consumidores, as pessoas em geral, elas devem ter acesso à informação, e a informação deve ser clara, por isso que eu vou evitar muito aqui o juridiquês, essa coisa toda, tá? Tentar explicar com muita tranquilidade para você quais os problemas desse tipo de propaganda e por que ela é tão danosa, tá bom? Então vamos lá, como é que funciona isso? Primeiro, por que o problema veio até mim, né? Eu fiz uma postagem no meu Instagram pouco tempo atrás, né, falando sobre atingir a fluência em 6 meses. Por quê? Porque eu não atingi a fluência em inglês em 6 meses, ninguém que eu conheça conseguiu atingir a fluência em 6 meses. E eu disse, olha, não acredito em quem te promete isso, porque de maneira geral as pessoas não conseguem atingir fluência no idioma em 6 meses. De maneira geral isso não acontece. Eu nunca vi ninguém conseguir fazer isso, já ouvi falar em certos gênios, né, que teriam essa capacidade impressionante de aprender idiomas em pouquíssimo tempo. De novo, eu nunca vi, não sei que nível, né, de proficiência no idioma essa pessoa chega, mas de qualquer forma, eu não disse que isso é impossível, eu disse que eu nunca vi e acho que esse tipo de promessa ela é enganosa, propaganda enganosa, tá? Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. Então, eu fiz essa postagem e daí o que aconteceu? De repente surge alguém, né, com certeza com muito tempo livre, dizendo o seguinte, olha, eu tenho um amigo que consegue aprender qualquer idioma em 3 meses. Nossa, que legal, cara. Esse cara deve ser um gênio mesmo, parabéns para ele, eu já tinha ouvido falar de pessoas assim, nunca conheci ninguém, nunca vi, mas pô, parabéns para ele, legal. E ele insistiu, então você acha que é impossível alguém aprender? Cara, não, eu só nunca vi, né? E daí veio esse outro amigo dele, né, muito bravo, muito furioso, me lançando, acredite se quiser, um desafio. É verdade, um desafio. Dizendo o seguinte, você pode dizer aí qualquer idioma do mundo, pode falar qualquer um aí, que eu vou aprender em 3 meses, pode apostar o que você quiser. Eu digo, cara, meu problema não é esse, né? Que bom que você consegue, você é uma pessoa extremamente, né, abençoada por conseguir fazer um negócio desse, mas o meu problema não é esse não, cara. O meu problema é você ofertar isso às pessoas de maneira geral e restrita. Ou seja, o fato de você conseguir não te dá o direito de ofertar isso às pessoas prometendo esse resultado, você está me entendendo? Então eu disse o seguinte, olha, se você quiser, então faz o seguinte, a aposta não é você conseguir, a aposta é eu escolher qualquer pessoa aleatoriamente e você vai ensinar essa pessoa e essa pessoa vai ter que ter esse resultado em 12 semanas. Ele não falou 2 meses, ele falou 12 semanas, desculpa, 3 meses. Ele apagou as mensagens, fugiu, me bloqueou, ou seja, mas eu de novo, não vou citar quem é, não me interessa, isso também é só real. O intuito desse vídeo aqui é aclarar essa situação para as pessoas em geral, tá? Mas o que acontece aí? Qual é o problema disso? É que as pessoas, de maneira geral, não conseguem atingir esse tipo de proficiência na língua, não conseguem atingir a fluência na língua, tá? E não estou nem falando de se tornar proficientes, não é isso, é o nível de proficiência, né? As pessoas não conseguem atingir fluência em 6 meses de maneira geral. Pode ser que exista alguém? Pode, mas se você oferece isso ao público de maneira geral e restrita,
você tem que entregar esse resultado. Né? Porque ele não diz o seguinte, olha, pode ser que você aprenda em 3 meses. Pode ser que... Não, ele diz, eu vou te ensinar em 3 meses, vou te ensinar em 12 semanas. Então, ele tem que entregar esse resultado. Se ele não entrega para todo mundo, isso constitui, sim, propaganda enganosa, de acordo com o CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor, beleza? Mas vamos lá. O que aconteceu, então? Eu fiquei curioso de verdade, cara. Eu disse, pô, que legal isso. Eu vou dar uma olhada no perfil dessas pessoas, ver o que acontece. Eu achei muito legal mesmo, cara. Eu fiquei, extasiado. Uma pessoa consegue fazer isso, né? Vamos ver. Aí fui eu no perfil dessa pessoa, não vou dizer quem é, tá? Mas pelo que eu entendi aí, essa pessoa já teve aí um problema com um dos gigantes aí do mercado de ensino de idiomas, que é o Mairo Vergara. E aparentemente o Mairo Vergara tem razão, diga-se de passagem, do que ele está falando. Ele parece ser um cara muito honesto nas propagandas que faz. Eu não sei como é que é o método dele, não sei mesmo, não conheço ele, tá? Mas parece, pelo que eu vejo, que ele é uma pessoa muito honesta no que ele coloca nas propagandas, tá? Então, e é só isso que eu quero analisar mesmo, tá? Mas eu fui ao perfil, né, de uma dessas pessoas. Não foi esse que foi ao meu perfil, mas esse foi marcado lá e tal. Mas eu achei muito interessante, porque eu comecei a ler o perfil e está lá dizendo o seguinte, prestem bem atenção no que eu vou ler para vocês aqui. Ó. Perfil da pessoa no Instagram, diz assim, um poliglota que te ensina, olha a promessa, ele te ensina um idioma do zero à fluência, sem crase ou afluência, tá errado, mas beleza, pode acontecer, né? Eu só devia ter um pouquinho mais de cuidado com a língua materna, já que é um poliglota. Do zero à fluência em 12 semanas. Vou repetir para você. Um poliglota que te ensina, ele promete que te ensina um idioma do zero à fluência, ele promete que você chega à fluência em 12 semanas. A fluência sem crase. E depois ele colocou assim, ó, faça sua pré-inscrição sem o hífen também, tá? Quer dizer, 2 erros grotescos em 2 frases aqui. Mas beleza, tá? Vamos aqui relevar isso, pode acontecer, pode ser que nem ele seja a pessoa que cuide do perfil dele do Instagram, não sei. Mas, de qualquer forma, né, já indica algumas coisas aqui, tá? Então ele faz uma promessa, tá? Uma promessa geral e restrita de um resultado específico. Ele não diz assim, você pode, ele diz você vai ficar fluente em 12 semanas. Ou seja, se você não ficou, você pode processá-lo, inclusive já fica a dica aqui, tá? E também o próprio Ministério Público, você pode fazer uma denúncia mesmo sem ter cursado, sem ter comprado o produto, beleza? Isso é direito difuso, mas tudo bem, vamos lá. Aí é o seguinte, do zero à fluência, e daí eu fui ver também no perfil do Mairo Vergara, eles estão tendo uma discussão sobre o que é a fluência, eles discordam do que é a fluência. O Mairo Vergara, ele pareceu de novo ser uma pessoa muito sensata, dizendo, olha, o que eu tenho aqui, um conceito de fluência não é científico, mas é empírico, né? Ou seja, com a experiência dele. E ele relata lá o que é e tal, e esse cara também disse que ele tem um próprio conceito sobre fluência, tá? Mas é o seguinte, apesar do conceito científico sobre fluência, ele ser um conceito aberto, como praticamente tudo nas ciências humanas é assim, ele tem um núcleo duro, né, de coisas que os linguistas já concordam muito, né, de certas características que as pessoas fluentes têm, né, e você pode, né, observar se a pessoa é fluente ou não através de algumas características. Isso, né, os linguistas concordam, eles discordam aqui e ali, mas eles concordam sobre muitas coisas. Então, a fluência não é, apesar de ser um conceito que é realmente aberto, não significa que você pode, cada um pode formar o seu próprio conceito de fluência. Para mim, fluência é isso, para mim, fluência é aquilo. Todo mundo tem um conceito de fluência diferente. Não é assim que a coisa funciona. Nem cientificamente, nem tecnicamente, muito menos juridicamente. Mas vamos chegar lá. Tá? Então, eu fui ver o perfil desse cara aí, que diz que vai te ensinar a chegar do zero a sem crase e fluência em 12 semanas. Ele tem o próprio conceito de fluência. E eu não vou divulgar o vídeo do cara aqui, não vou fazer isso de novo, porque ele não foi lá no meu perfil, então, e também não tem nada contra ele, faz o que bem entender. Tá? Ele define fluência. Tá? Eu vou ler o que ele falou no vídeo, beleza? Abre aspas. Cara, para mim, uma pessoa fluente é uma pessoa que é capaz de se comunicar com outra pessoa com fluidez. A conversa flui entre elas, beleza? Ou seja, eu sei falar e a outra pessoa, eu consigo falar para outra pessoa. E ela fala comigo e eu consigo entender. Eu sei falar e eu sei entender e a conversa flui. Eu sou uma pessoa fluente. Ponto final, beleza? Fecha aspas.
Essa é a definição de fluência do nosso poliglota, né? E é isso aí. Eu pensei que eu estava lendo um discurso da Dilma quando eu estava lendo para você, mas não é não. É a definição dele de fluência, beleza? É isso aí. Bom, só que as coisas não são assim, como eu disse, né? Há conceitos de fluência, né? Essa pessoa, então, o que ela faz? Ela te promete sair do zero à fluência, só que ela mesma define, essa pessoa define o que é fluência. Sem se preocupar com qualquer critério técnico, científico, nada. Fluência para mim, eu sei falar a outra pessoa e eu consigo falar para outra pessoa. E ela fala comigo e eu consigo entender, eu sei falar e eu sei entender e a conversa flui. Eu sou uma pessoa fluente, ponto final. É isso aí. Esse é o conceito de fluência. Pessoal, só que é o seguinte, meu querido, não é você que define isso, tá? Então é o seguinte, de novo, né, o conceito de fluência, né, vamos falar um pouquinho de linguística aqui, o conceito científico, né, logicamente ele não é um conceito fechado, ele é um conceito aberto, mas existe, como eu disse, um núcleo duro, uma parte em que os linguistas, os estudiosos, eles concordam, né, são certas características que as pessoas que são fluentes num idioma estrangeiro, elas têm, beleza? Eu vou deixar de fora aqui algumas outras coisas que a pessoa falou ali no vídeo, como dizer, a criança fala gugu dadá, sério, a criança fala gugu dadá, então é uma coisa meio absurda, assim, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu mostrar para você aqui o seguinte, tá? Eu peguei aqui um estudo, eu fui atrás, logicamente, de um estudo, não sei, eu já disse, minha formação é o direito, né? Eu nunca estudei linguística dessa forma, eu estudei pouco na faculdade, já fiz faculdade de letras, apesar de não ter me formado, tá? Fui até a última fase, deixei algumas matérias para trás, alguma coisa assim, não me formei, tá? Eu sou formado em direito, como eu já disse. Então eu fui atrás de alguém que entenda, pelo menos disso, então peguei aqui um estudo da doutora Vera Lúcia Teixeira da Silva, tá? Possui doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, no ano 2000 e tal. Então eu peguei este estudo dela, tá? Para a gente avaliar aqui. Ela não define o que é fluência, né? O estudo dela é outro, né? Tem a ver com os professores e tudo mais, mas lá tem um capítulo que fala o que é fluência e lá ela cita alguns autores, discute, né? Muito bem, inclusive, né? Esses conceitos, mas as falhas desses conceitos. Como eu disse, é um conceito que ainda que ainda é aberto, deve continuar assim. Só que lá no estudo dela, eu já selecionei aqui, deixa eu botar aqui para você. Ela cita um autor chamado Fillmore, né, C.J. Fillmore, americano, e ele fala aqui sobre alguns conjuntos de características, né, o que são pessoas consideradas fluentes. Ele diz aqui 5 tipos de pessoas, tá? Então vamos lá, vou citar para você cientificamente, tá? De novo, tem uma divergênciazinha aqui, outra ali. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos o que o Mairo Vergara, apesar de não citar um conceito científico, provavelmente já leu muitos, tá? Deu para ver isso. Por isso que ele tem o próprio conceito lá e tudo mais, ele desenvolveu, acho que isso muito bem, apesar de não cientificamente, mas aqui vamos tentar fazer uma coisa mais assertiva, beleza? Então ele diz o seguinte, ó, 5 tipos de pessoas consideradas fluentes. Letra A, o indivíduo que preenche o tempo da conversa, isto é, não tem de parar várias vezes para pensar no que vai falar ou de que maneira vai expressar-se, né? Citando aí os disc jockeys como exemplo, não sei, eu não li o texto do Fillmore, mas está aí. Tá? Tem também aqui B, o indivíduo que ao falar usa frases, olha só, presta atenção, coerentes, racionais e semanticamente densas, ou seja, não é qualquer frasezinha, não é eu falo e a pessoa me entende, eu falo, não é isso, cara, tá? Olha só, semanticamente densas. Depois, o indivíduo que tem coisas apropriadas a dizer em um número variado de contextos, diferentes, olha só, lembra disso, número variado de contextos, diferente daqueles que só são fluentes em ambientes conhecidos e se calam completamente na presença de estranhos em situações inesperadas. Letra D. Olhem bem, o indivíduo que é criativo no uso da língua. Não é que ele decorou umas palavras e falou e o outro entendeu. Não é isso. A pessoa tem que ser criativa no uso da língua, expressa suas ideias de maneira singular. Olha isso agora, faz piadas, trocadilhos, constrói metáforas, olha, isso é complexo, cara, e varia estilos, etc, tá? E o quinto seria o indivíduo que reúne todas essas habilidades, então isso aí. Então acho que a gente tem aqui, não uma definição exata de fluência, tem mais coisas aqui, que lógico, eu não pretendo aqui ser tão denso, né, num vídeo, né, colocado aqui, beleza? Mas você viu que o negócio não é assim, não é eu falo, a pessoa me entende, eu falo, não é isso não é ser fluente, né? Você pode
fazer com que a pessoa te entenda com um gesto, né? Então, o gesto ele te torna fluente? Não, não é isso. Né? Você pode, por exemplo, aprender uma frase só, com, por exemplo, hey, how are you doing? Né? Como é que você está? Eu estou bem. Nossa, a pessoa é fluente, porque ela falou, tu entendeu? Então, você reduz muito o conceito de fluência. Viu? Então, essa é a estratégia do nosso poliglota para dizer que te entrega fluência. Entendeu? Então, cientificamente, o que ele diz não é fluência. Mas vamos lá. Mas, ô João, isso aqui é um conceito aberto ainda, né? Não tem uma coisa mais ou menos assim, ó. Tem algumas instituições, né? E eu vou aqui já puxar a próxima, que você deve estar vendo aí na minha tela agora, que é o quadro comum europeu, né? De referência para línguas, beleza? Coloquei aqui em inglês também, porque eles têm do inglês para o português tem uma pequena diferença na tradução, mas olha só, basicamente, o quadro comum, né, de referências aqui para línguas, ele não ele não diz assim, a partir de quando você é fluente, mas ele, vendo aquele conceito científico e dando uma olhadinha aqui, a gente já consegue pelo menos ter uma proximidade do que se consideraria uma pessoa fluente, tá? Então é o seguinte, a pessoa sai aqui ó, do nível A1, que é o usuário básico, né, Basic User, ele passa para o intermediário, é o Independent User, e ele vai para o Proficient, né, que é o proficiente, beleza? Ele vai do A1 até o C2, tá? Então aqui ele vai dizendo exatamente o que é cada um. Eu peguei aqui ó, também em português para ficar mais fácil para vocês, só que aqui está de cima para baixo, ó, A1, A2, B1, B2, C1, C2, legal? A primeira vez que esse quadro comum de referências fala sobre fluência, ele cita, a fluência está aqui, ó, exatamente aqui, tá vendo? Quando você está no nível B2, beleza? Eu vou pegar a parte em português, porque na parte em português não tem essa palavra fluência, tá? Ela foi tirada dali, não sei porquê, mas ela está aqui, tá? E você vai entender por que aqui as pessoas começam a falar de um certo grau de fluência. Certo grau de fluência, tá? Diz o seguinte, ó, lá no B2, o que é esse B2? O usuário independente. Ele diz assim, ó, é a pessoa que é capaz de compreender as ideias principais em textos complexos. Textos complexos, não é qualquer textinho, não. Texto complexo entende as ideias principais e sobre assuntos concretos e abstratos. E abstratos, cara, falar de abstração é mais difícil. Incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. É capaz de comunicar com certo grau de espontaneidade, que ele tinha fluência e espontaneidade lá em inglês, tá? Com falantes nativos. Ó, certo grau de espontaneidade. Espontâneo, cara, né? Com os falantes nativos, sem que haja tensão de parte a parte. Não tem tensão, né? As pessoas conseguem se comunicar sem grandes problemas. É capaz de exprimir-se, olha bem, de modo claro e pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um tema da atualidade. Política, né? Esportes, o cara consegue falar sobre o ponto de vista dessa pessoa ali, expondo, olha só, vantagens e inconvenientes de várias possibilidades. Cara, você entendeu? Aí o que a pessoa é capaz de fazer? Aí depois tem o C1, né, que diz, que aqui fala de fluência de novo, tá? É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, olha só, reconhecendo seus significados implícitos. É capaz de se exprimir de forma fluente, e espontânea, sem precisar procurar muitas palavras. É capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos de forma clara e bem estruturada, manifestando domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão do discurso. Tá? Mas vamos lá, o cara não precisa nem estar aqui, vamos dizer que ele esteja aqui, ó. Já é coisa pra caramba. Você tá me entendendo? Não é com... Eu, pelo menos assim, ó. Vamos lá. Aqui a gente conseguiu chegar mais ou menos a certas características, né, que uma pessoa tem que ter no domínio de uma certa língua estrangeira para ser considerada fluente, beleza? É isso aí. A gente falou aqui de uma definição científica do Fillmore e também da definição técnica do quadro comum europeu. Mas o cara disse lá o quê? Eu sei falar a outra pessoa, eu consigo falar para outra pessoa e ela fala comigo e eu consigo entender, eu sei falar e eu entender e a conversa flui, eu sou uma pessoa fluente. Então, assim, ó,
A pessoa prometeu fluência, o nosso poliglota promete uma fluência, que é a fluência dele, que não é a fluência de fato. É porque a gente viu ali que, apesar das dificuldades de definição, você tem certas características, né, que você tem que ter para ser considerado uma pessoa fluente, e para ele isso nada importa, o que interessa é o conceito dele próprio. Porque ele deve ser uma pessoa impressionante, é o verdadeiro gênio, né? Tá? Então, passado isso aqui, a gente viu que tem um grande problema ali, tá? Porque existe a definição científica, né, apesar de aberta, do que é a fluência, existe uma definição técnica aproximada aí pelo quadro comum europeu, e existe a definição do cara lá que promete o inglês em 12 semanas, tá? 12 semanas, 3 meses. Só que é o seguinte, aí nós vamos partir para outra parte, a próxima parte do nosso vídeo, que é o quê? O problema jurídico, é o problema legal, né? Com esse tipo de afirmação, cara, porque é o seguinte, aqui a gente vai tratar de direito do consumidor, por quê? Porque é uma relação de consumo, ou seja, ele oferta um certo produto de maneira pública e restrita, prometendo, grava isso, prometendo um certo resultado específico. Legal? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o nosso querido CDC, que é... deixa eu ver aqui, nosso Código de Defesa do Consumidor, compilado aqui, beleza. É o seguinte, primeiro, a gente vai ter que... eu vou ler de novo a propaganda do cara, tá? Vamos lá. Um poliglota que te ensina um idioma do zero à fluência em 12 semanas. Um poliglota que te ensina um idioma do zero a sem crase e fluência em 12 semanas. A promessa é essa. Ele promete um resultado. Não adianta ele dizer assim, não, mas depois, quando a pessoa está no meu curso, ela sabe que pode ser que não... Não, a tua propaganda está prometendo um resultado. E é isso que a gente está discutindo aqui, tá? E isso é ilegal e eu vou dizer o porquê, vou provar aqui por A mais B que você está falando, é ilegal e tal, então vamos lá. Mas vamos lá, eu coloquei aqui o CDC na sua tela, tá? Você está vendo aí. Então aqui na seção número 3, aqui a partir do artigo 36, o CDC trata sobre a publicidade, tá? E aqui é o seguinte, no artigo 37 está pequenininho aí, tá? Mas eu também não vou aumentar, depois se você quiser você pode pegar o CDC aí, tá? E ver. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, beleza? Mas o que é a publicidade enganosa ou abusiva? Eu acho que a publicidade dele não é abusiva, porque abusiva é outra coisa, é discriminatória, tá? Mas ela é enganosa. Aqui, ó, no parágrafo 1º, ele define o que é considerada a propaganda enganosa. Olha só, vamos com atenção aqui, ó. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa. Ou seja, a gente está partindo da premissa de que ele consiga realmente ficar fluente no idioma em 12 semanas e que 1 ou 2 alunos conseguiram também. Eu acho difícil, eu acho que ele não está usando a palavra fluência da maneira que ele deveria, então isso já é enganoso, mas tudo bem, vamos partir do pressuposto de que ele realmente consiga fazer isso, tá? Mas ele coloca aqui, inteira ou parcialmente falsa ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, ou seja, ele pode omitir alguma coisinha ali, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço ou quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Tá? De novo, inteira ou parcialmente falsa, que capaz de induzir a erro o consumidor. Ou seja, deixa eu explicar um negócio aqui para você que eu acho que é importante, tá? É muito importante. É um conceito que você tem que saber. Deixa eu tirar aqui o CDC. Existem, então são classificados, assim, pelo menos, os serviços em 2 grandes tipos, tá? Os serviços de meio e os serviços de resultado, ou de fim. O que é isso? Vou citar exemplos, como eu disse, quero que a coisa seja bem clara aí para você, né? Quando você vai a um médico, você tem que fazer uma cirurgia. O médico, ele ele presta um serviço para você de meio, ou seja, ele não promete um resultado, ele promete ser diligente naquilo que ele faz, né, ser uma pessoa que vai fazer aquilo com cuidado, mas o resultado pode ser diverso daquele esperado. Por quê? Porque há várias coisas que podem influenciar nisso aí. Então, às vezes uma cirurgia simples pode se complicar.
Tanto que você assina vários termos, né, quando você vai fazer qualquer tipo de cirurgia, porque você sabe que sempre corre risco. E você sabe que qualquer médico, qualquer pessoa que tenha feito qualquer procedimento médico, sabe que o médico vai dizer o seguinte para você: olha, normalmente não tem problema nenhum, né? A probabilidade, ele fala, a probabilidade é de que tudo saia bem, em cirurgias pequenas, tá? Pode ter risco? Pode, tanto que você assina certos termos lá, isentando o médico de responsabilidade. Por quê? Porque ele tem que ser diligente naquilo que ele faz, mas o resultado pode ser diverso, entendeu? Ensinar um idioma é a mesma coisa, é uma obrigação de meio. Ou seja, ó, eu vou te dar aqui as ferramentas para você chegar até a fluência. Pode ser que você consiga, pode ser que não. Não sei em quanto tempo isso vai ocorrer. Algumas pessoas conseguem nesse tempo, outras pessoas conseguem naquele. Isso pode ser feito. Por quê? Porque é uma obrigação de meio. Agora, a partir do momento que você designa um resultado muito específico, ou seja, eu vou te ensinar inglês, você vai chegar à fluência em 12 semanas, em um ano e 8 meses, em 1 ano e 6 meses, você está prometendo não mais um meio, você está prometendo um resultado. Ou seja, você deixou de praticar aqui um serviço de meio para um serviço de resultado. E agora, você, se não entrega esse resultado a todos os seus consumidores, você está praticando propaganda enganosa, de acordo com o CDC, entendeu? Então é o seguinte, essa pessoa, quando foi lá no meu perfil, disse assim, ó, é claro que não são todas as pessoas que aprendem em 12 semanas, mas isso em qualquer escola? Verdade, pois é, isso é uma obrigação de meio. Agora, a escola não pode prometer o resultado, porque se ela promete, ela não está mais praticando uma obrigação de meio, mas sim de fim. Ou seja, propaganda enganosa. Porque se você estuda, ele falou da Wise Up. Não é todo mundo que aprende inglês na Wise Up, mas mas a Wise Up eu não vejo eles prometerem fluência em 12 semanas. Né? Beleza. Então é normal, tá, que as pessoas comecem a estudar inglês por vários fatores. Dificuldade de aprendizagem, de problema com tempo, problema com dinheiro, elas tenham que desistir do curso e não consigam fazer. Isso é normal, isso vai acontecer. Só que se você prometeu em 12 semanas, cara, você tem que cumprir. Né? E ali, pelo que eu vi na oferta, não tem nenhuma condição para isso, tá? Não tem nenhuma condição. E mesmo, eu acho que se as pessoas cumprirem a condição, não são todas que vão chegar à fluência. Mesmo nessa fluência esquisita aí, prometida pelo nosso poliglota, a pessoa vai conseguir, né, chegar lá, vai conseguir chegar a esse objetivo, tá? Então é o seguinte, começamos aqui pelo 37 do CDC, mas deixa eu voltar para o CDC, que isso é um pouquinho mais grave ainda, tá? Um pouquinho mais grave. Vamos lá, vou voltar aqui para o CDC. Opa, botei a errada aqui. Esse aqui é o CDC, né? Porque o CDC ele também define, né, alguns crimes, aí, se eu não me engano, a partir do artigo 61, aqui, ó, 61, das infrações penais, ou seja, constituem crime, né? Ó, constituem crimes contra as relações de consumo, babá. Aqui, ó. Onde é que tá? Aqui. Fazer afirmação. Olha só. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante, ou seja, alguns aprendem em 12 semanas, mas não é todo mundo, né? Omitiu, sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, tá? Tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa, tá? E outra coisa, os amiguinhos dele que estão ali, ó, eles fazendo propaganda, eles incorrem na mesma pena, porque incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. E depois tem que falar sobre se o crime for culposo. Aqui ele não me parece ser culposo, né? Parece ser doloso. Mas, né, vamos lá, quem sou eu para dizer isso aí, né? Eu só queria dizer o seguinte, esse negócio, tá, de fluência em 12 semanas, ele não é só falho dos pontos de vista técnico e científico, né, quanto à fluência, né? Realmente é muito falho nisso aí, que a pessoa definir a própria definição de fluência. Não é assim que funciona, tá? Como ele é propaganda enganosa. Por quê? Vamos lá, agora eu vou explicar o porquê disso tudo. Jonas, mas a pessoa, porque tem gente que diz o seguinte, ó, mas a pessoa que contrata o curso, ela tem que saber que pode ser que ela não fale. Não é isso que diz o CDC não, meu querido. Não é isso que diz o CDC. Por quê? Porque aqui o CDC ele leva em consideração o que a gente chama de homem médio, tá? O homem médio, cara, aquele que não tem conhecimento científico sobre o negócio, que não tem conhecimento técnico sobre a coisa, ele lê a oferta e aquela é a oferta. Ele não sabe o que é fluência, mas vamos lá.
Vamos lá. O que um homem médio, ele acha que é fluência? Ele acha que é você conseguir se comunicar bem em inglês em qualquer situação, mais ou menos como diz lá o quadro europeu de referências, como diz o estudo científico, eu acabei de mostrar ali para vocês. É isso que ele pensa? Ou é... Vamos ler de novo. Eu sei falar outra pessoa e eu consigo falar para outra pessoa. E ela fala comigo e eu consigo entender, eu sei falar e se eu entender a conversa flui. Vamos lá. Cara, o homem médio, ele tem uma definição de fluência muito melhor do que a do nosso poliglota, tá? Porque, não é isso que eu quero. Imagina, vamos lá, o cara quer, sei lá, o cara tá ali no chão de fábrica da empresa e ele quer que o filho dele estude inglês. E ele quer que o filho dele seja fluente em inglês. Ele não tem conhecimento técnico sobre o que é fluência, sobre o que é um curso de inglês, mas ele quer que o filho dele seja fluente em inglês, porque ele acha que isso é importante. O que você acha que esse homem médio quer? Ele quer que o filho dele realmente consiga se comunicar em qualquer situação, que tenha um bom inglês, que pode até não ser perfeito, mas consiga se comunicar, consiga subir na vida, consiga ter um bom emprego, ou ele quer essa coisa esquisita aí? Então é isso que tem que ser levado em consideração. Então esse tipo de oferta é sim enganosa, é crime. Se você, olha só, detalhe, tá? Detalhe. Você pode denunciar esse tipo de oferta ao Ministério Público. Por quê? Porque é um direito difuso, tá? Não precisa nem saber o que é direito difuso, mas você pode, porque é responsabilidade do Ministério Público, né? Vigiar, né? Por esse tipo de... pela nossa lei, né? Então ele teria de tomar alguma providência. Pode ser um termo de ajustamento de conduta, sei lá, o que pode ser feito aí, mas você pode denunciar isso para o Ministério Público mesmo sem ter comprado o curso, tá? Porque, de novo, é um direito difuso, é de todos, é uma propaganda enganosa. E se você adquirir um curso desse e não conseguiu chegar à fluência de verdade, não a fluência prometida, né, por esse cara aí, você pode também entrar com uma ação individual, né, para você cobrar algum ressarcimento aí, beleza? Então, fica aí a dica, eu acho, de novo, eu não queria fazer um vídeo longo demais, ficou aí mais ou menos meia hora de vídeo, mas eu também não queria fazer uma coisa muito técnica, mas é só para você entender, esse problema todo da oferta de fluência num determinado período de tempo. Ou seja, se a pessoa prometeu, tem que entregar para todo mundo, cara, porque senão a oferta dela é falsa, entendeu? Eu sei que, por exemplo, eu já tive alunos, cara, que falaram um bom inglês em pouco tempo, mas eu não posso ofertar isso. Eu não posso dizer assim, eu tive um aluno que uma vez ficou fluente em inglês entre 1 ano e 1 ano e meio, cara. Foi um aluno fantástico. Mas eu não posso ofertar isso ao público em geral, porque isso não vai acontecer com todo mundo. Aí, não adianta você dar garantia, tá? Porque eu garanto que eu devolvo o dinheiro em dobro no final. Porque não adianta, cara, a tua propaganda é falsa. A maioria das pessoas não vão pedir o reembolso. O reembolso não significa nada. Uma garantia legal, beleza, mas a tua propaganda continua sendo enganosa, segundo eles mesmos disseram, né? Quer dizer, não é todo mundo. Então, se não é todo mundo, você está imputando crime a si mesmo, mas tudo bem. Gente, então era só isso mesmo que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria saber também a sua opinião sobre o assunto, se você conseguiu entender legal, se ficou alguma dúvida. Se você concorda, discorda de mim, deixe aí nos comentários também, tá? Fala aí o que você acha, o que você pensa. Me conta se você também já se deparou com uma oferta dessa, se conhece alguém que já tenha se deparado com uma oferta dessas. E vamos lá, acho que é isso aí, brigadão. Não esquece aí de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com alguém que precise ver isso aqui, tá bom? Deixa um comentário legal aí pra mim também, se possível. Mas, de novo, se discordou também pode comentar de boa, tá? Um grande abraço, até a próxima, valeu!